são administradoras do lar. Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Virtuosas Modo On aqui na rede, não é? E já estamos, inclusive, aqui com o Van Gomes, que tem uma convidada para um bate-papo hoje maravilhoso, e acredito que deve ser por isso, né, que esse negócio não está acontecendo, porque vai edificar muita gente, vai ser bênção, vai falar com muita gente, né? Então, mas vamos ver aqui se a gente consegue conectar e, então, se for alguma obra do inimigo, né? Como diz Van Gomes, misericórdia. Então, por favor, tá resolvido aí em nome de Jesus e a gente vai ver se vai estar normal. Van, fala aí, Recording in progress. Se deu certo aqui, Van. Bom dia, Rede 316, esta glória! Deus seja louvado. Ai, Jesus, misericórdia, Ai, mas ó, aqui, mas nós é brasileiro, não desiste nunca. Exatamente. E nós somos do reino. E quando a gente põe a mão no arado, não volta para trás. A internet tenta brecar a gente, mas nós insiste, porque maior é o que está em nós do que o que está empurrando a gente na internet, bloqueando a gente na internet. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para levar boas novas de esperança. E estamos hoje, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. 505 anos, pastor Welber, da Reforma Protestante. E nós estamos aqui também encerrando o Outubro Rosa, o último dia de Outubro Rosa. Porém, semana que vem a gente ainda tem um assunto interessante para tratar ainda sobre essas questões de saúde. Mas hoje nós estamos aqui para trazer para você, mulher virtuosa, que por permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus, que para você, mulher virtuosa, que por permissão de Deus está passando pela experiência dessa doença que é o câncer, né? Porque nós sabemos que o Senhor está conosco, seja no alto do monte ou no profundo do vale, seja no deserto, Ele está conosco a todo momento, porque Ele prometeu que seria assim. Nós estamos aqui para trazer para você palavras de esperança. E como nós podemos trazer palavras de esperança, se não testemunhando daquilo que temos visto, ouvido, e no caso da Sandra, minha amiga, lá da igreja, experimentado. Pastor Welber, é muito distante você ver algo acontecendo na mídia, né, a respeito, por exemplo, dessa questão do câncer, com pessoas mais distantes, mas quando você vê uma irmã que senta no banco com você ali na congregação, quando você vivencia todo o processo, você vai vendo cada parte, é outra história, pastor Welber, sabe? E Deus, assim, eu posso dizer, com um certo ar de ostentação, que eu tenho visto tantos milagres, pastor, nos bancos da minha igreja, da igreja que eu congrego. E aí já fica até uma dica para você, minha irmã, que está nos ouvindo, você bonito e bonita que estão nos ouvindo. Os milagres estão acontecendo do seu lado no banco da igreja. Olhe para os lados, meu irmão. Veja o quão grande é o poder de Deus agindo na vida daqueles que estão à sua volta. Que às vezes a gente só fica esperando as coisas acontecerem na vida da gente. E a gente perde a oportunidade de ser edificado vendo aquilo que acontece na vida do irmão que está sentado no nosso banco do lado, assim, sabe? Aquele irmãozinho do coral da igreja, aquele irmãozinho que senta do seu lado na congregação. Mas como o nosso tempo vai ser um pouco encurtado, eu quero deixar só para a nossa conversa, mas não fugindo da temática do nosso quadro, tá bom? E aí outro dia a gente conversa mais até sobre a sua passagem por aqui, o pessoal da rede aqui no Espírito Santo. Mas vamos entrar direto na nossa conversa, porque assim, dizem que quanto maior é a luta, maior é a vitória. Quando tem muitas barreiras é porque a vitória é muito grande. Eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco hoje, né? Como tem feito todos os dias através de toda a nossa programação. A base do nosso quadro aqui
é a mulher descrita em Provérbios 31, do verso 10 ao verso 31, onde nós já falamos aqui para muitas das nossas ouvintes, e talvez você seja nova aqui no quadro, não tenha muito tempo para ouvir, não tenha conhecido antes o quadro Virtuosa Modo On. Essa listagem que está descrita nos versos 10 ao verso 31 do capítulo 31 de Provérbios são metas batidas por uma mulher como eu e como você. Mulher de carne e osso, que foi achada pelo Senhor como temente a Ele e assim ativando o modo on e não o modo off do seu lado virtuosa, porque nós sabemos que Deus não fez umas para serem virtuosas e outras não. Não, que a Vanessa não é virtuosa não, mas a Sandra é. Não, não é assim. O nosso Deus não faz essa distinção das pessoas. Ele faz todas nós virtuosas, só que umas com ousadia, com determinação, porque dá trabalho, ela ativa o modo on, outras deixa em off. E a Bíblia fala no verso 10 que umas estão perdidas aí pelas escolhas da vida. Outras estão escondidas, talvez por títulos, capas, que o mundo, a sociedade, né, a educação, a criação colocou nelas. Mas a Bíblia aqui no verso 10 diz que uma mulher virtuosa, uma mulher exemplar, quem a encontrar vai ser muito feliz. E hoje quero compartilhar com vocês a minha alegria de ter encontrado uma mulher virtuosa, modo on, Sandra Berger. Nossa, que chique esse nome, né, pastor Welber? Chique esse negócio. Abre seu microfone, Sandra, e vamos conversar, porque eu encontrei em você uma virtuosa modo on ativado power. E aí, dê o seu bom dia para nossa audiência. Seja muito bem-vindo ao quadro Virtuosas Modo On, aqui na Rede 316. Amém, amém. Bom dia a todos e a todos que estão nos ouvindo. Graça e paz. A paz do Senhor, Ele nos enche, né? Em todos os momentos da nossa vida. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vivência e de tudo que Deus fez por mim e de tudo que Deus ainda vai fazer por mim, e Ele tem um plano na sua vida também. É verdade. Sandra, nosso quadro sempre acontece baseado em cima de versos, de pequenos versículos da Bíblia, e o versículo que eu destaquei para a nossa conversa, para ser a base da nossa conversa de hoje, é o seguinte, no verso... me perdi aqui, no verso 25 do texto de Provérbios 31, e aí eu tô lendo na nova versão internacional, tá? Diz assim, ó, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, mesmo que o futuro seja extremamente incerto. E eu posso dizer, minha amiga, que assim... Nós vimos. Eita, tá com reverb, eita, com uma volta ali. Tô ouvindo. Mas a gente vai assistindo, tá bom? Nós ouvimos e vimos o sorriso diante do futuro incerto. Estou com você, Sandra, muitas vezes. Muitas vezes o sorriso não faltou. E aí eu queria saber de você, Sandra. Primeiro fala para nós aqui. Quem é a Sandra? Como mulher, casada, não casada, com filhos, profissional. Fala um pouco da sua vida para a gente poder saber assim, não, é uma mulher como eu e você. Conta aí pra gente. Então hoje eu tenho 50 anos, né? Mas eu sou casada com Rodney Berger e tenho 2 filhos. Pedro Lanca, é uma criança de 12 anos que tem síndrome de Down, e uma menina de 8 anos, que é a Bianca. Eu fui professora por muitos anos, né? Eu comecei a trabalhar com 19 anos como professora. E eu trabalhei até quando eu descobri o câncer, em 2018. Hoje eu estou aposentada. Eles me aposentaram por invalidez, por causa da pandemia, né? Mas eu sou essa mulher, igual qualquer uma que está nos ouvindo hoje, né, Van? Que tenho sonhos, que tive o sonho de ter uma família, e Deus me deu a minha família.
Mas Deus permitiu, né, que em 2018 eu tivesse câncer. Mas eu falo sempre, como uma amiga minha sempre fala, eu tive o câncer, mas o câncer nunca me teve, porque eu sou do Senhor. Isso aí, muito Então, legal. em muitos momentos, né, eu podia ter me abatido, mas eu sempre confiei que Deus tinha o melhor para mim ali na frente, né? E na palavra de Deus, ele fala mais de 800 vezes, alegrai-vos. Então, eu tive isso como meta, me alegrar em todo momento. Mesmo nos momentos difíceis, eu tive a confiança de que ele era meu suporte, né? E foi assim. Qual foi o tipo de câncer que você foi diagnosticada, Sandra, para a gente entender? Não tecnicamente, porque eu então sou leiga bastante nessa questão. Vocês que acabam passando pelo processo todo sabem os nomes técnicos e tudo. Então, mas foi um verdade, câncer de mama? Eu tive um câncer de mama de origem hormonal, né? Mas assim, eu não quis me inteirar de muita coisa, eu não quis ficar pesquisando, eu confiei em Deus e eu fiz os tratamentos, né, todos certinho, como o médico indicava, mas eu não procurei outras alternativas, eu só confiei que Deus tinha indicado pessoas que iriam cuidar de mim, da mesma forma que Ele estava cuidando, né, da parte espiritual. Mas, assim, eu não procurei saber muito. Eu tive um câncer de mama e eu não sei te dizer muito sobre. Eu sei que, assim, tem vários tipos. Só de mama tem vários tipos. Muitos tipos mesmo. Eu tive contato com muitas mulheres com vários tipos. Mas eu preferi não me aprofundar. Uma escolha, né? Às vezes a gente tem um dito, né, popular que fala que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu não vou me aprofundar, não. Deixa eu ficar no que me compete, que é obedecer o tratamento, né, Sandra? Foi isso que eu fiz. Estratégia bem importante. Que às vezes a gente fica meio desesperado, e falo por mim, eu sou extremamente desesperada em algumas questões assim de saúde, né? Aí eu fico assim, vou procurar no Google, vou por aí. Não sou eu, não. Tem outras bonitas que eu sei fazer a mesma coisa. Aí começa a ver um monte de expressões que nem sabe o que é. E aí vão piorando, vão deixando a gente mais ansiosa, né? A gente não é médico, a gente já... Semana passada nós conversamos com uma mastologista, a doutora Degenani. Ela, sim, falou muitas palavras técnicas e falou muita coisa. Mas a gente aqui, né, é melhor a gente ficar com o que nos compete, deixa quieto. Mas eu achei bem interessante você falar aí, foi uma questão hormonal. Sim, tem a grande parte dos cânceres de mama são hormonais. Mas assim, eu ainda faço tratamento, né? Eu ainda, por 5 anos, e o médico disse que quando chegar aos 5 anos eu ainda vou fazer mais 5. Se Deus me der vida, e eu creio que Ele tem planos para mim ainda. E eu ainda continuo fazendo por mais 5. Depois, quando chegar a esses 5 anos, eu ainda continuo tomando um bloqueador hormonal que me fez entrar na menopausa já com 46 anos. Sandra, e como foi o dia que você percebeu que tem alguma coisa diferente? Foi como? Foi tomando banho? Foi deitada? Sentiu alguma dor? Como foi isso? Você lembra? Bianca era bem pequena, né? Ela tinha 3, ia fazer 4 anos. Então, eu tinha tido, assim, alguns probleminhas na amamentação. Ela não foi aquela criança que conseguia amamentar ela bem. Mas, assim, ela sempre se achegava no meu peito e eu sentia um pouco de dor quando ela colocava a cabeça, mas isso nunca me importou, porque eu sempre achava assim, em determinadas épocas do mês, o seio da gente fica mais dolorido. Mas só que, alguns anos atrás, uma irmã minha, ela teve como se fosse uns caroços, assim, na axila, e ela procurou o médico falou, isso aí é glândula mamária mesmo. E eu comecei a sentir, na verdade, na axila, um caroço. E aí,
às vezes ele estava um pouquinho maior, às vezes ele estava menor, como se sumindo, mas eu percebi, na verdade, não na mama, na axila. Entendi. E aí eu fui procurar um médico tranquila, achando que fosse como da minha irmã, que como ela já tinha ido, e aí na verdade lá eu passei uma manhã inteira no hospital, e aí dali eu já fiquei para fazer uma ressonância à tarde, eu fiquei o dia inteiro sem me alimentar. Entendi. Eu fiz vários exames, né? E já nesse dia eu descobri tudo. Porque a Nossa. mamografia é um exame bem conclusivo, né? É, doloroso, né, também. E já sentindo dor, deve ter sido... Não estava sentindo dor. Não estava sentindo nada. Não, a dor que eu sentia, eu identificava assim, como se fosse mesmo uma parte normal dessas coisas que acontecem com a mulher. Mas eu não senti nada de anormal na minha mama. O que eu senti foi na axila. Foi na axila. Interessante isso. E é até importante a gente saber, porque às vezes, né, fala-se muito do exame, né, o autoexame veio, foi uma coisa na axila. Às vezes a gente está apertando muito a mama, procurando, e as coisas, né, então é importante ir ao médico. Sim. Ir ao médico, viu? E outra coisa, sabe, Sandra, que uma coisa que uma vez a ginecologista, não minto, foi uma fonoaudióloga. Eu tive um problema na voz, e aí eu procurei fonoaudióloga não, otorrino. E eu fui tratar a minha voz, né? E aí a médica falou assim, o que você está sentindo? E aí eu falei assim, ó, quando eu aperto a minha garganta aqui embaixo no gogó, para quem, né, tá nos ouvindo na rádio, tem essa bolinha assim no meio da garganta e logo abaixo tem um buraquinho. E eu falava assim, quando eu aperto aqui, a minha voz normaliza. Quando eu solto, ela falha. E aí a médica falou assim, olha, você é uma mulher que se conhece. É fundamental a gente se conhecer, a gente vê a temperatura do nosso corpo, qual é a temperatura normal do nosso corpo, qual é a temperatura que está estranha. Essa bolinha que não tinha, essa pinta que não tinha. E uma coisa, Sandra, que eu acho que é importante para nós, não mostrando que a gente é, assim, não é atarefada. E aí eu quero entrar numa outra temática com você ainda, falando nessa descoberta. Mas se a gente está muito ocupada com muita coisa, a gente não tem tempo para se olhar, para se ver, né? Então, assim, às vezes a gente está colocando coisas importantes, colocando título de importante para as coisas que não são tão importantes assim. E às vezes a gente não tem um tempo, vamos combinar aqui, vamos falar a verdade, né? Para tomar um banho decente. Aquele banho para cuidar do cabelo, fazer uma massagem, sentir o nosso corpo, passar um hidratante no corpo. Opa, peraí, eu não tinha esse caroço, apareceu uma manchinha ressecada na minha perna. E aí eu mostrei pro eu falei, engraçado, Léo, eu não tinha isso aqui na minha perna. E fui procurar saber o que era, agora eu tô passando uma pomadinha. Então, assim, a gente conhecer o nosso corpo, isso tá frequente, isso não é frequente. E quando a gente tá muito ocupada, não dizendo que não é importante, tá? É importante, mas lavando, passando, cozinhando, limpando casa, quando vai ter a hora da gente se cuidar, não tem essa hora. Na verdade, tudo que você está falando aconteceu muito comigo. E vai muito de encontro aos aprendizados que eu tive, né, durante esse tempo. Que eu tinha 2 filhos, né, tenho 2 filhos, e realmente, né, o Pedro é uma criança que ele nasceu em 2010 e ele tem síndrome de Down. Então, muito do meu tempo era reservado para cuidar dele. E aí depois Deus me deu Bianca, né, numa fase que eu achava que eu nem ia engravidar mais. E quando eu engravidei, quando eu tive Bianca, eu tinha 42 anos, né, eu tenho 50 anos, Bianca tem 8. Então, foi assim, eu já engravidei mais tarde e era muita correria. Van tem 3 filhos, sabe o que é quando a gente tem mais de um. Quando a gente tem um é uma coisa, quando você tem 2, eu nem sei como é que é ter 3, né? Mas assim, eu não reservava esse tempo
para me olhar, para me cuidar tanto, né? Eu cuidava dos meninos, cuidava de casa, cuidava de marido, trabalhava, voltava, fazia planejamento, fazia isso, fazia aquilo, e faltava isso. Talvez se eu tivesse olhado mais para mim antes, eu teria descoberto esse câncer ainda na mama, sem ter visto nada na axila, né? Então é muito importante isso, você se conhecer. Isso que Ivan falou é tudo. Você se conhecer, você se cuidar, você se tocar. Porque se você não se cuida, você não pode cuidar do outro. Então, uma coisa que foi... Quando eu descobri que eu estava com câncer, a minha preocupação maior eram meus filhos. Toda mãe, né? A gente pensa nisso. E foi uma coisa que foi barra para mim, foi pensar, e aí quem vai cuidar deles, tão pequenos, né? Como que eu preciso cuidar deles, mas e aí? Eu não dei a devida importância para me cuidar na época em que eu deveria ter dado. Podia ter me cuidado, porque o câncer de mama, como outros cânceres também, se ele detectado bem no início mesmo, a cura é bem mais tranquila, o próprio tratamento não é tão pesado, né? Então, só o toque já é alguma coisa, mas a mamografia, no caso o câncer de mama, ela é tudo, que ela detecta um grãozinho de arroz, uma coisinha mínima que vai fazer com que você perca parte da mama, né? Porque o tratamento quando é feita a retirada, a mama ela é dividida em 4, né? Então, dependendo de onde está o tumor, o nódulo, é tirado só um quadrante. No meu caso, quando eu descobri, eu tive que tirar a mama toda, e por causa do nódulo na axila, eu também fiz esvaziamento axilar. Então, eu tirei toda a mama esquerda, e hoje em dia não se faz mais uma retirada total de todos os gânglios que você tem, né? Que são a defesa do seu braço, parte do seu corpo. Mas para quem detecta bem no início, você faz só uma cirurgia do quadrante. Então é bem menos invasiva. Então, uma dica que eu falo, se cuida, né? Observa seu corpo, dá atenção para os seus filhos, mas tira esse tempo para você se cuidar, para você se tocar, em todo momento, todo o corpo, né? Se observa o tempo todo. É uma manchinha, é uma coceira, né? É uma pinta diferente. Então, você tem que estar sempre se olhando, porque se você não cuida de você às vezes não vai ter oportunidade de cuidar do outro. E para vocês. Deixa eu te perguntar, aí você começou a fazer o tratamento, identificou, você fez o tratamento, e aí vieram as consequências do tratamento, né? Principalmente para as questões de nós mulheres, feminilidade, autoestima, né? Que dizem aí que o cabelo da mulher é a moldura, o cabelo é a moldura do rosto, não só da mulher, né? De tantos outros, né? E a gente fica cuidando do cabelo com uma dedicação mais profunda, a gente que é mulher. Sim. E aí veio a fase da quimioterapia que você tirou, perdeu o cabelo. O rapaz gosta, não é só pra mulher não que gosta de cuidar do cabelo, tá? Tem umas pessoas outras que também gostam de cuidar do cabelo, né, pastor Welber? A gente gosta. Eu falo, Sandra, eu falo pra você, olha só como eu falo pro pessoal aqui que nós mulheres, nós não ficamos platinadas. A gente não envelhece, a gente vai ficando blonde, entendeu? Pastor Welber daqui a pouco vai aparecer blonde por aqui. Não, já tentaram, mas não deixaram. Tá platinado, né? Ele é platinado. Mas aqui, dando uma pausa aqui na nossa conversa, Sandra, nós temos muitos ouvintes que participam da nossa programação, mandando comentários, às vezes mandam um alô. Quem sempre está nos ouvindo aqui, e eu preciso dar uma pausa aqui na nossa conversa, é o irmão Walter e a irmã Nildeia, que com certeza estão nos ouvindo agora.
E um beijo aqui para o irmão Walter, um grande poeta da nossa igreja. Ó, a Sandra está fazendo coração para vocês. E a irmã Nildeia também. A irmã Zilá está sempre nos ouvindo. Amo demais. Irmã Zilá também. Sempre nos ouvindo. Irmã Maria. Tem muita gente que nos ouve aqui na rádio, muitas amigas nossas lá do grupo de mulheres, muitas meninas das nossas classes de EBD também estão nos ouvindo, muitos irmãos do coral, nossa igreja toda, Igreja Batista da Glória, nosso pastor João Félix, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E você que está nos ouvindo, seja da onde for, pode mandar mensagem para a gente, que se a gente não conseguir ler aqui ao vivo, embarguei a voz. Se a gente não conseguir ler aqui ao vivo por conta do nosso horário, a gente vai dando a leitura depois e a gente vai ouvindo e comentando, tá bom, pastor Elber? Vamos combinar assim? A gente lê mais para o final, e aí se tiver algo mais pertinente assim no meio da conversa, aí você sinaliza para a gente dar uma conferida na comunicação aqui do pessoal que interage com a gente pelo WhatsApp, tá bom, pastor Elber? Beleza, tranquilo. Inclusive, tô dando uma passada aqui no WhatsApp, pessoal mandando abraço, né? Já tem gente já que, inclusive, já está se disponibilizando a estar em oração, né? Por todos nós, em especial pela nossa querida irmã Sandra, e Amém. Gente mandando abraço e tal. E é isso. E o pessoal, outros, né, surpresos aí, né? Porque o Senhor está, mais uma vez, aqui, através da rádio, falando com todo o povo. Então é isso, eu tô dando uma conferida aqui nos recados. Tá joia. Sandra, aí vem a parte da autoestima, né? E aí o cabelo começa a ficar mais fraco, vai caindo. Cai chumaço mesmo assim, Sandra, na mão? Sim, simplesmente não tem condições de você suportar. Eu, pelo menos, não suportei. Quando começou, te dá uma agonia, porque você deita e aí sai no cabelo, no travesseiro. Quando você acorda, o travesseiro está cheio de pelos. E assim, eu preferi cortar o cabelo bem curto antes de começar a cair. Eu sei que para algumas mulheres é difícil isso, mas para mim não foi. Para mim não foi. Quando eu sabia que eu ia começar o tratamento, eu já cortei o cabelo curtinho, porque eu falei, eu não vou ficar pegada a um cabelo, porque eu quero a vida. E esse cabelo, Deus vai me dar de novo, mas a vida é uma só, né? Então, Entendi. O cabelo vem de novo. E isso não foi uma parte que foi importante para mim. A sobrancelha, sim. Nossa! A sobrancelha, sim. Que expressão do olhar, né? Sim. E assim, um conselho que eu dou para quem está começando a fazer o tratamento, vai lá, já dá uma marcadinha, define bem, porque você perde a expressão. Então, o cabelo, eu usava muitos lenços, né? Vários lenços eu tinha. Inclusive, aprendi a amarrar de várias formas diferentes. A foto que a nossa equipe separou, né? É uma com você com um dos lenços. Eu acho aquela foto linda demais, no meio das flores. Ficou muito linda. E conta aí pra gente aqui, Sandra, desculpa te interromper, mas sabe o que é? Eu tô curiosa do olhar dos seus filhos diante dessa mudança da sua imagem. Então, a Pedro foi mais complicado, né? Fiquei curiosa. Eu não entendia muito bem, né, por que eu fiquei careca. Eu explicava a ele, mas ele não entendia tão bem. Então, por um momento, ele ficou com um pouquinho de raiva da minha irmã. Eu gravei o vídeo da minha irmã passando máquina zero no meu cabelo. E aí eles estavam perto, né? E Rodney também, meu marido, ele também tirou o cabelo todo, passou máquina zero também no mesmo dia. Aí, para ele, foi um pouco chocante, né? E mais difícil dele entender. Bianca entendeu, né? Mas, assim, era pequenininha também, né? 3 aninhos, 4 aninhos. E, para ela, essa questão da feminilidade estava traduzida no cabelo e no seio. Tanto é que até hoje eu não contei para ela
que o meu seio foi retirado. Porque é uma cicatriz muito, muito difícil. É uma cicatriz feia, né? E eu achei assim muito pesado para ela, muito pequenininha. E até hoje eu me escondo. Não mostro para ela que eu não tenho seio, mas daqui para frente, né, aos pouquinhos eu vou explicando para ela, e quando eu achar que ela deve saber, eu conto para ela. E eu não quis colocar a prótese. Eu preferi fazer uma prótesezinha no sutiã, eu mesma que faço. Porque eu acho que essas que você compra, elas são muito pesadas, e aí eu fui me adaptando, eu fui fazendo a coisa devagar, do jeitinho que eu achava que ficaria melhor para mim, e não coloquei, né? Então, assim, essa fase para as crianças, eu acho que cada uma precisa decidir, né, o que é melhor para si, se ela tem, né, filhos. No meu caso, eu não contei para minha filha, que eu não, porque ela sempre teve fascinação por peito, e ela falava assim para mim: mãe, o meu seio vai crescer também, vai ficar assim, igual o seu. Eu acho que isso é normal das meninas, sabe? A minha Bebeca não pensa muito nisso, não. Daqui a pouco mas as meninas pensam assim, né? Pensam assim. Sim, então, assim, eu decidi viver, como eu falei antes, né? E não me importar com essas coisas, porque isso tudo passa, né? A Bíblia diz que tudo passa. E a gente se importar com a beleza é importante, sim. E isso traz, assim, alegria. E você se sentir bem, você ter essa autoestima, é muito legal. Eu participo de um grupo em que as mulheres são trabalhadas com essa questão. E um fotógrafo, ele faz um ensaio fotográfico só com carecas. E eu tenho um álbum de fotografias que eu fiz quando eu estava careca, e algumas fotos ele tirou com lenço, mas a que eu mais gostei é a que eu tô sem lenço, que eu tô careca. E assim, foi legal para eu me aceitar mais, né? Porque quando você sai na rua sem o lenço, as pessoas olham muito, né? As pessoas ainda se admiram, se chocam, né? E o olhar é uma coisa que fala muito mais que palavras. Então, para a pessoa que está em tratamento, às vezes, um olhar, às vezes, pode machucar, né? Então, quando eu saía, eu não saía sem o lenço, não. Eu sempre colocava lenço, tinha umas toucas, né? Mas, assim, eu nunca quis peruca, porque você sente muito calor durante o tempo que você está fazendo tratamento também, né? Eu sentia muito calor. Então, sua a carequinha, você tem que secar e tal. Mas, assim, foi legal eu ter tirado essas fotos para eu me amar, né? Porque Deus me fez sim, né? Então, eu me aceitei. Eu me aceitei mesmo carequinha. Eu achei até que eu fiquei bonita. Eu, particularmente, eu gosto de cabelo curto. Quando eu cheguei na Igreja da Glória, inclusive, eu tava com o cabelo bem curtinho mesmo, né? Eu gosto. Tem uma galera que diz aí que as mulheres mais inteligentes, não sou eu que digo isso, tá? Quem diz é a galera aí que as mulheres mais inteligentes têm cabelo curto, porque não gastam tanto tempo cuidando do cabelo e cuidam mais da inteligência. Tem quem diga isso, tá? Não sou eu. Mas, enfim, amiga, dá uma olhadinha aí no seu microfone, seu conector tá direitinho no computador, que às vezes vem um ruídozinho, só pra gente ver se é daí, se é dessa falha. Qualquer coisa a gente continua. Tá. Mas eu tenho aí, você tá falando sobre o olhar. Que você falou assim, o olhar às vezes machuca. E olha, quantas vezes nós vimos o exemplo do nosso grande mestre, que muitas vezes aquela elitizada, até mesmo cristã, vinham com palavras, feriam os próprios irmãos com palavras duras de julgamento. E Jesus, às vezes,
se aproximava, né, das pessoas e com o seu olhar. Me lembro da mulher adúltera que foi pega no ato do adultério. Imagino ela jogada ao chão, no meio de lençóis, porque eu não imagino que eles pegaram aquela mulher assim e falaram assim: bora lá, bota sua roupa que eu vou te levar para lá, para o mestre fazer a avaliação dele. Não vão esperar ela botar uma roupa. Se a Bíblia diz que foi pega no ato de adultério, imagino que enrolaram ela nos lençóis, assim, pegaram ela descabelada do jeito que estava e jogaram ela diante de Jesus. E ele se abaixou, né? Porque a Bíblia diz que ele olhou nos seus olhos. Eu acho que um dos maiores reflexos do amor de Jesus que nós podemos ter é ter o olhar de Jesus para as situações. E aí eu queria te perguntar, Sandra, a gente, quando se encontra com essas pessoas que estão passando pelo desafio do câncer, a gente recebe muitos olhares, como você mesmo falou. Alguns olhares que machucam, outros olhares que acolhem. Só por curiosidade, mas com um medinho no coração. Porque é preciso a gente trazer consciência do ambiente eclesiástico. Porque muitas das vezes a gente tem que ser verdadeiro. O amor não é refletido dentro da igreja, dentro da congregação. Não é. Né? E a gente precisa, como cristão, mudar. E a nossa rádio aqui é para compartilhar o amor de Deus e te instigar a fazer uma autoavaliação da forma com que você está lidando com os seus irmãos na igreja. Nós, como cristãos, estamos tendo um olhar de amor para as dores, os desafios, e até vou ampliar para os pecados, porque todos nós pecamos. Será que a gente tem condições de participar disso de forma mais efetiva? Sabe? Como é o olhar que nós temos? Um exemplo de um olhar carinhoso e um exemplo de amor eu tive na Igreja Batista da Glória. Várias irmãs, elas se conectaram e me acompanharam, tanto na época que eu fazia quimioterapia, como em todo o período que eu fiz radioterapia. Peraí, que deu uma mutada que a gente está tentando resolver o áudio. Enquanto isso, pastor Welber, tem alguma mensagem só para a gente ajustar o microfonezinho da Sandra? Vê, dá uma olhadinha aí. Acho que o microfone dela voltou. Voltou, Sandra, voltou. Isso. Voltou. Repete então um pouquinho, por favor, minha amiga. Então, eu tive uma rede de irmãs lá na igreja que me acolheram com o olhar de amor de Cristo. E, nossa, eu sou extremamente grata a essas irmãs que me acompanharam, tanto na época que eu fiz quimioterapia, como na época que eu fiz radioterapia. Eu fiz 30 sessões de radioterapia e cada dia uma me acompanhava. Então, nesse período, o Rodney, meu marido, ele pôde se dedicar, né, mais às crianças, porque toda vez que eu saía, eu tinha que deixar os meninos na casa de um, às vezes, para poder não dar muito trabalho, eu deixava na casa de um e de outro. Um deixava com uma família e outro deixava com outros. Minhas irmãs, né, na verdade, minha mãe e minhas irmãs me ajudaram muito, mas eu tive muita ajuda. A gratidão imensa ao meu pastor, né? A Deus, primeiramente, que tocou no coração dele, e as irmãs que me ajudaram. Que coisa linda, eu me emociono. Uma coisa que a gente precisa se atentar é a diferença do olhar de amor para o olhar de pena. Sim. Porque a pessoa que está passando por esse processo, né, do tratamento todo, ela não quer a gente tem que tomar um cuidado para o coitadismo, sabe? Tipo, coitada, e transformar o nosso olhar
de coitadinho para um olhar de amor, porque um olhar de amor, ele se move. Ele não fica ali, sabe? Poxa, e isso não é só para quem está passando por qualquer desafio de saúde, não. Eu estou pensando nisso aqui e me veio à mente as pessoas que são moradores em situação de rua. Que às vezes a gente olha ali e fala, ou até de julgamento, né? Tão jovem, podia estar trabalhando. Jesus não pensava assim. Ele olhava com um olhar de amor. E um olhar de amor, ele se move. Ele age. E será que nós estamos tendo o olhar de Jesus? Aí eu queria te perguntar, Sandra, e você fica muito à vontade para falar sim ou não, né? Fica à vontade aqui para a resposta, mas e o olhar do seu marido? Como é que... Eu sei que você não pode falar por ele, mas você ouvia muito o que ele tinha para compartilhar com você, porque a mulher de Provérbios 31 diz aqui, olha, no verso 28, diz, seus filhos se levantam e a elogiam. Isso é um reflexo do olhar deles para aquela mulher. O seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres, Sandra, são exemplares. Vou falar com o Rodney. Muitas mulheres são exemplares, mas você de todas as supera. Me conta aí um pouquinho sobre o olhar do Rodney para você, então, querida. O Rodney foi um guerreiro, né? Eu falo que, assim, eu sou cheia de falhas, muitas falhas. Ele tem as falhas dele também. Mas ele foi guerreiro, ele já tinha sido guerreiro quando eu tive o Pedro. E não sei se as pessoas param para pensar nisso, mas muitas mulheres são abandonadas quando tem uma criança especial. É verdade. E ele, né, eu convivo muito com crianças especiais, com famílias, com mulheres, e a gente acaba convivendo mais quando você tem, né? Quando você tem uma criança especial. Então, ele já foi guerreiro ali, quando ele foi parceiro, né? Ele dividiu todas as angústias e as felicidades que a gente tem quando tem um filho especial. Então, em 2010, Deus já estava aprovando a gente. Olha só, eu tenho um projeto para vocês, mas vocês vão ter que se reinventar. Precisa ainda, eu acredito, né? Depois, em um outro momento, acho que a gente pode até falar. Eu até falei para um pessoal de uma faculdade, com a Dalva. A Dalva está fazendo psicologia. Psicologia. Né? Então, aí eu participei de um projeto lá na turma dela, falando a respeito disso, de que as crianças são tratadas, mas os pais não, né? Os pais que lidam com isso tudo, a criança especial. Então, o Rodney, ele foi esse homem que ele sempre, né? Ele não sabe de tudo. Eu, como educadora, eu tenho assim, mais jeito, né? E mais estudo, instrução. Técnico, né? Técnico. Técnico, Eu tento, às vezes, passar para ele algumas coisas, mas, assim, ele sempre foi aquele homem que ele tá junto comigo, com Pedro, né? Veio Bianca, mais um desafio que Deus colocou na nossa vida, né? Uma menina, mas, assim, bênção de Deus na nossa vida, muita bênção mesmo. E aí, a Bianca pequena, né? Veio esse câncer, esse tratamento difícil, e ele, mais uma vez, ele foi aquele homem parceiro. Rodney aprendeu a cozinhar nessa época. Porque... Então, menina, olha só, te interrompendo, mas é porque eu tenho muita pergunta para fazer e o tempo é curto. Por quê? Aqui no texto também fala sobre a mulher que acordava de madrugada e dava ordem às suas servas, preparava o alimento da casa. Mas o tratamento deixa as pessoas, né, muito debilitadas. Eu estava conversando com uma amiga nesse final de semana mesmo, no Multiplique, e ela falou assim comigo, Vanessa, eu aprendi a delegar. Me doía deitar na cama, né, ficar deitada, né, por conta das minhas dores e ver meu marido limpando a casa. Isso me incomodava profundamente. E ela falou, ela usou uma expressão muito linda, eu creio que ela está nos ouvindo agora.
e eu digo para ela, enquanto que eu aprendi numa caminhada do centro de celebrações até o restaurante, a gente conversando, caminhando pela rua, quanto é importante a gente caminhar com pessoas, né, e trocar experiências e conversar. E ela falou assim, eu aprendi a ser gentil comigo. E assim, Sandra, como foi para você? Porque nós que somos mulheres, a gente às vezes é treinada para a mulher, uma boa dona de casa, ela lava, ela passa, ela não deixa a peteca cair e cuida dos filhos e tal, o marido vai buscar o sustento para casa, ele é o provedor, mas a gente dá conta do recado aqui, não sei o quê. E aí você ter que... O seu corpo não permite você fazer essas coisas. E ter que delegar para uma pessoa que não estou dizendo que vai fazer ruim, mas vai fazer diferente do que você faria. Às vezes não com a habilidade que você adquiriu, porque afinal de contas a gente vai evoluindo. Mas assim, tá fazendo do jeito dele e ele vai ampliar, vai melhorar. Como é que foi essa transição? Você falou assim, ele aprendeu a cozinhar. Você precisou delegar essa função e quando você delegou, ele teve que desenvolver essa habilidade. Sim, fala um pouco pra gente aí, como é que foi esse sentimento de delegar, não porque queria, mas porque precisava. Então, na verdade, eu descansei mesmo no Senhor, né? Tinha momentos assim, que eu não conseguia orar nem sentada, mas eu orava deitada. E muitas madrugadas eu orei e para te dizer que foi fácil, não foi. Nem para mim, nem para ele. E é muito difícil isso de delegar, né? Que a gente, como você falou, a gente acaba fazendo tudo, né? E às vezes cobra a perfeição, mas esse momento, assim, eu via que era difícil para ele, porque muitas vezes, né, eu não conseguia levantar, eu estava na cama mesmo, não conseguia levantar, e ele tinha que dar conta dos dois, das duas crianças, e às vezes cozinhar, né? A gente nunca teve empregadas, e assim, por um tempo, até a gente recebeu uma ajuda da igreja, de pessoas que vinham aqui limpar a casa, cozinhar, e assim, até umas irmãs lá da igreja vinham também. E eu lembro de um dia que a Josi, Sandra, eu não sou muito boa na cozinha, não. E ela veio e deu conta do recado. Glória a Deus pela vida dela. Mas, assim, para ele, eu acho que foi bem difícil isso, né? De lidar com as crianças e ainda ter que cozinhar. Porque ele tinha que dar uma olhada no que eu precisava, né? E, na verdade, assim, eu fiz 12 sessões de quimioterapia semanais. E era toda semana, toda segunda-feira eu fazia. Fiz 12 sessões. E durante esse período, eu tive muitos processos alérgicos. Porque a quimioterapia branca, ela, às vezes, ela vai te debilitando pouco a pouco. Já lá no final eu estava bem debilitada, mas ela te dá muitas alergias. E além dos problemas assim de não sentir sabor, né? Eu tive todas as minhas unhas inflamadas. Todas. Eu tive uma micose, um problema que deu nas minhas unhas e todas inflamadas. Mas aí eu tive uma resposta de uma mulher que ela falou bem assim, suas unhas estão inflamadas, mas elas não vão cair, porque tem pessoas que todas as unhas caem. E aí eu falei, glória a Deus, não vai cair. E graças a Deus não caiu, né? Mas assim, foi sofrido, então eu não podia mesmo nem molhar as mãos. Por causa desse problema nas unhas, até eu molhar a mão eu não podia, né? E acontece muito com muitas mulheres isso também. Então, mesmo eu querendo, eu não podia fazer. E ele foi aquele homem, ele aprendeu a botar o feijão para cozinhar na panela de pressão, né? E eu fui ensinando ele pouco a pouco. Dizer que foi fácil, como eu disse antes, não foi. Mas, assim, eu vi a mão de Deus o tempo inteiro.
auxiliando, ajudando ele, né, essa parte. E assim, eu vejo nele essa virtude também, né, que a gente lê em Provérbios 31. Então, eu acho que essa virtude, ela é da mulher, mas ela pode ser do homem também. O homem adquire também essa virtude, né? De Porque cuidar são uma só dos carne, filhos, né, Sandra? Sim, E a vivência, né? Isso tudo que a gente vai passando para eles também, e eu passava para ele, olha, isso vai passar, né? Hoje em dia, eu tenho um prazer incrível em fazer as coisas que eu não conseguia fazer no tempo que eu estava em tratamento. Eu queria, sabe, dar uma areadinha numa panela, que às vezes ele me dava com aquela panela e a panela ia ficando assim meio embaçada. Eu tinha uma vontade de pegar e falar, ai, deixa eu dar uma ajeitada nessa panela para ela ficar brilhando, bem bonita. Mas eu pensava assim, é um tempo, né? É um tempo que Deus está trabalhando na minha vida e eu vou aprender a valorizar até isso ali na frente. Você falou aí sobre o processo, né? Engraçado que o Rodney, para você que está nos ouvindo e não conhece ele pessoalmente, eu tenho 1,55, então o Rodney é bem grandão do meu lado. Ele é bem gigantão, grandão, né? Mas eu estava me lembrando dele e me lembrando de Davi. Porque Davi, ele foi treinado pelo Senhor para enfrentar o gigante Golias quando Davi enfrentou o leão e o urso, né? Então, assim, você falou assim, que Deus falou com a gente, olha, eu estou preparando vocês para algo maior, quando entregou o Pedro. Depois veio a Bianca, e aí encontraram um desafio maior. E agora, Sandra, eu sou batista, sabe? Mas o Senhor tem aberto portas em tantos outros lugares, né? A nossa rede aqui, o pastor Elber não vai me deixar exagerar. Nós temos católicos, temos tantas outras denominações, assembleianos, presbiterianos, pessoas ainda que não fazem parte de alguma denominação, mas já aceitaram a Jesus ouvindo a nossa conversa aqui, toda a programação, as explicações teológicas, bíblicas. Temos um quadro aqui que é a Bíblia lida e explicada, que tem trazido clareza a respeito da palavra de Deus, que muitas vezes a gente que é velho de igreja não consegue compreender, e o pastor Alain vem e explica pra gente, faz com que faça sentido na vida da gente. Quando você estava comentando sobre tudo isso, eu fiquei pensando nos processos. E a gente, enquanto estiver aqui nesse mundo, a gente ainda não encerramos a nossa carreira. A gente precisa saber que ainda estamos em atividade. Quando você estava falando aí das necessidades que você teve, fico pensando naquela irmãzinha que está em casa e fala assim, eu queria tanto servir na igreja, mas eu não sei pregar, eu não sei dirigir um louvor, reger um coral, não sei música, eu só sei fazer bolo. Minha irmã, você pode fazer missões, cuidando daqueles que estão enfermos, isso é bíblico, cuidando das viúvas, cuidando dos órfãos, ensinando as mais novas a como serem mulheres virtuosas, mulheres que refletem a imagem do Senhor, honrando o Evangelho. E a Sandra está aqui para mostrar para a gente que servir a Cristo não é só dentro da igreja, não, muito pelo contrário, como missionários, nós precisamos servir fora da igreja, indo aonde a necessidade está, do jeito que a gente pode, com o pouco que a gente tem na mão. Você falou aí da Josi. Josi é uma amiga que me abençoa. Nossa, todo domingo eu passo por ela e falo, Josi, como você me abençoou cuidando da Bebeca enquanto estou, às vezes, num culto ou fazendo uma outra coisa. Josi está sempre do meu lado. Seguro ela para você, Van, vai lá. Pode deixar a Bebeca aqui. E assim, o que está na sua mão, minha irmã? O que está na sua mão, meu irmão, para fazer? Olha o que você já foi vocacionado por Deus. Não abra mão disso. O Senhor já está te dando oportunidades. Hoje, Sandra está te mostrando aqui quantos irmãos estão em tratamento médico, não apenas do câncer,
mas de qualquer outra doença. Estão passando por dificuldades, às vezes estão sozinhos nas suas casas, precisando de ajuda. Não, vou além. Às vezes não está doente, Sandra. Às vezes é um irmão muito ancião que está sozinho, não está conseguindo mais ir à igreja e precisa de companhia para conversar, para tomar um café, não está conseguindo mais cozinhar. Meus irmãos, vamos olhar para o lado, porque a oportunidade está do nosso lado e vai chegar um tempo que as pedras vão clamar. Deixa eu fazer só um parênteses aqui na nossa conversa, Sandra, mas pastor Welber vai me ajudar aqui a relembrar de uma das conversas que nós tivemos na nossa programação lá no Multiplique, aqui na rede. Nós entrevistamos 2 missionários radicais. E olha como é que foi o depoimento deles, né, o testemunho deles. Um deles botava um radinho para tocar dentro da oficina dele na madrugada, para que os traficantes, os possíveis ladrões, entendessem que tem gente dentro da oficina trabalhando, porque eles ouviam o barulho do rádio e achavam que tinha gente lá dentro, para não roubarem as coisas dele enquanto a loja estivesse fechada, a oficina, entendeu? E por ele deixar a rádio evangélica na época, não era a Rede 316, nós ainda não existíamos, mas era uma rádio evangélica que tocava músicas e tinha uma programação cristã. E os meninos, os jovens que faziam tráfico, né, eles entravam no meio do mato, ao redor dessa oficina, para embrulhar a droga. E na madrugada, eles ouviam o que a rádio tocava. E um deles, se eu não me engano, né, pastor Welber, acho que era o líder deles, né? Que era o líder deles, o que comandava. Era o gerente da boca, né, como dizem. O gerente da boca. Ele ouviu e falou assim, eu vou ser dessa igreja, eu vou ser como esse. Se um dia eu tiver de ser crente, eu quero ser crente dessa igreja. Ele falou assim, às vezes a gente está achando que precisa fazer coisas grandes. A palavra diz, né, a Bíblia nos orienta, olha só. Sua missão é jogar a semente. Deixa que o Senhor vai dar o crescimento. Faz o que está na sua mão. O que você pode fazer? Ligar um radinho para sua vizinha que está em depressão, que você às vezes não tem uma estratégia para abordar? Liga o radinho, bota na báscula para ela ouvir do outro lado. Sabe? Vai na casa da sua irmã que você sabe. Não precisa fazer comida muito elaborada, não. Um arroz com feijão e um ovinho mexido já tem o seu valor, né? E aí, Sandra, o nosso tempo não permite a gente continuar mais, mas uma coisa que eu vi é que o sorriso nunca faltou, né? Nós, há pouco tempo, lá na nossa igreja, nós perdemos o Genilson também. O Senhor o convocou, né? Ele também foi, né, diagnosticado com câncer, lutou bravamente e foi curado pelo Senhor e hoje está com um novo corpo, cantando no coral dos anjos lá no céu. E muitas vezes a gente ouvia testemunho de pessoas que foram visitar o Genilson e falavam, voltamos mais fortalecidos do que ele nos fortalecia. E o seu sorriso, Sandra, sempre foi a mesma vibe do Genilson. Gente, olha tudo que ela está passando, o sorriso não falta. Me lembro agora também da Adriana. Estivemos com ela agora há pouco tempo lá na nossa igreja, sentada no banco com máscara, mas o olhar dela sorria. E a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela sorri diante do futuro. Você falou que o médico falou que são 5 anos de terapia, de tratamento, depois vão vir mais 5, e basta a gente pensar nos 100 netos próximos nessa jornada. Mas qual é o seu segredo, Sandra, para que o sorriso esteja presente mesmo diante de um futuro que a gente não sabe como vai ser, porque o futuro pertence ao Senhor, e Ele vai revelando para a gente. Para terminar aqui, gostaria que você compartilhasse conosco esse grande segredo, como manter o sorriso diante do futuro. Deus, Ele nos deu a esperança, né? Então, a esperança é de tudo. Esperança de um dia melhor, né? Hoje em dia eu vivo um dia de cada vez. E eu acho que eu vivo melhor, porque
eu penso que o amanhã pertence a Deus. Então eu tenho sempre essa esperança que aquilo que Ele me der, eu vou segurar, eu vou abraçar, né? Agradecer primeiramente, né? Agradecer porque Ele nos dá sem nós merecermos, mas a certeza da salvação. Essa. Ops. Seu microfone, Sandra, desligou. Desligou de novo. Aí, agora voltou? Voltou. Então, ele tá ficando cansado, eu acho. Ele não tá preparado para tanta unção no meio. Então, mas é isso, né? Deus, Ele nos deu essa esperança e a nossa salvação. Então, você ter a certeza da salvação, você ter certeza que você serve um Deus vivo, essa que é a grande sacada. Porque quando você vive para esse mundo, as suas alegrias, elas têm início e fim. Mas quando você pensa numa vida eterna, primeiramente, essa alegria ela não se acaba, né? E como na Bíblia diz mais de 800 vezes, alegrai-vos, nós temos que nos alegrar a todo momento, independente das circunstâncias. Legal. Se 800 vezes é para a gente... acho que Deus insistiu com a para insistir de verdade. Sandra, muito obrigada. Ai, nossa, teve uma hora aqui, é porque você que está nos assistindo, está nos ouvindo, não consegue assistir. Então já fica aqui, hashtag a dica. Depois corre para o YouTube, nós vamos postar essa entrevista toda lá. E quando ela falou sobre a feminilidade, a filha, não tive como segurar. Me perdoa, Sandra. Olha, foi forte a entrevista inteira. Mas quando você falou da referência da sua filha, eu não pude deixar de pensar na minha e o quanto que eu tenho aprendido a ser mais feminina diante da visão de Deus e da proposta de Deus, com o objetivo de ser exemplo para minha filha, exemplo para as mais novas, exemplo para aquelas que estão desestimuladas, e assim, que o Senhor nos deu outras oportunidades, além da rede, para podermos testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Sandra, você está aposentada no magistério, mas no reino, minha amiga, você ainda está convocadérrima. E agora, depois dessa participação aqui, vai ampliar mais ainda. Aí eu falo assim, ó, receba, minha irmã. Não é, pastor Welber? Porque a missão agora foi dada. Proclamar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, aonde você puder e estiver. E nós aqui da rede estamos aqui para ser mais uma oportunidade para isso. Né, pastor Welber? Eu ainda não postei, mas eu tenho um videozinho de cortando meu cabelo. Rodney editor, tá bem legal. Depois a gente pode ver aí. Muito bem. Sandra, olha só, tem aqui uns comentários e até perguntas, né? E eu queria que você pudesse também falar com esses nossos ouvintes. A nossa querida Graciele Calazans, ela está dizendo o seguinte, ó, quero pedir aos irmãos que orem. Aparentemente estou com uma inflamação, mastite, fiz ultrassom e ressonância magnética, e na ressonância diz para fazer biópsia. A biópsia está marcada para o dia 9, e o estranho é que essa inflamação está vazando. E independente do resultado da biópsia, creio que Deus está no controle e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Ela pediu desculpa aqui pelo texto, que é grande, né? E ela está lá em Nepomuceno, em Minas Gerais. Ela é da primeira lá de Nepomuceno, lá em Minas Gerais. Vamos orar. Eu queria que você também pudesse estar aí, né? De alguma forma, falando alguma coisa para a nossa querida Graciele, porque queira ou não, né? Eu acho que qualquer pessoa, e eu acho que para a mulher é muito mais complicado também, porque a mulher é mais sensível, né? E quando trata-se de uma situação, claro, todos nós, né? Quando estamos tensos para receber um resultado de alguma coisa de boa ou de ruim, você fica, né, ali naquela ansiedade. E para a mulher, então, acho que mais ainda, né? E
Isso, tem que ter um bando de homens, um bando de homens aí, que são todas manteigas derretidas, né? Quando acontece alguma coisa, o cara não era para ser, mas treme a perna, né? Então não era para ser, mas tudo bem. Então, depois eu queria que você trouxesse aí uma palavra para a nossa querida Graciele, né? E também tem uma outra pessoa aqui também, que ela fez uma pergunta que eu achei interessante, queria que você também comentasse. Ela está dizendo o seguinte: ah, qual seria a sugestão quando depararmos com uma mulher careca em tratamento? Como olhar? O que ela perguntou aqui, a Ana, que é da Igreja Batista Memorial, em Macapá, no Amapá, também está plugada aqui com a gente. Para eu responder? Sim. Então, Isso. dessa irmã Franciele ou Graciele? A primeira é Acho que é Graciele. a primeira é a Graciele, isso. Graciele. Então, Graciele, eu sei que esse momento de um exame é um momento tenso, né? Você pode estar ansiosa, mas mastite é comum mesmo de ter líquido, né? Porque é uma inflamação, então esse líquido ele precisa sair. Mas assim, só confia, vai fazer o seu exame, ouve um louvor bem bonito que pede a Deus que acalme seu coração, porque muitas vezes a gente se antecipa e fica ansiosa por uma coisa que não vai ser um problema. Então, vive um dia de cada vez, vai fazer seu exame confiante que Deus está no controle de tudo. Muito bem. E a outra pergunta é da pessoa que perguntou, a Ana, né, que perguntou como que Sobre o olhar. Isso. Como se portar. É só você não se admirar, porque quando, às vezes, é um olhar mais persistente, entendeu? Então, se você olha, mas não detém o seu olhar por tanto tempo, e observa se você está olhando e se o outro está sentindo uma diferença no seu olhar, porque quando você olha com amor, ele não vai sentir diferença, entendeu? Ele não vai se sentir menor do que você. Porque a diferença está nesse tipo de olhar. Eu tenho uma dica, pastor Welber, porque eu acho que eu tenho uma facilidade para olhar sem espantar muito. Quando eu não quero constranger, eu dou um sorriso e pisco o olho, sabe? Às vezes eu tô meio chocada com alguma coisa, porque é a segunda olhada, né? Você olha uma vez, depois olha de novo, aí eu vou dar um sorriso e pisco o olho. Mulher para mulher, isso não tem muita... Eu creio que não vai gerar muito, não é uma paquera. Apesar do mundo que a gente vive, mas não vai ser uma paquera. Mas uma sugestão é sorria, sabe? Sim. Sorria e não sabe o que fazer. Dá um sorriso e eu pisco o olho. Funciona sempre. Comigo tá dando certo, tá? Fica a dica aí pra Ana. O sorriso é sempre melhor, né? Você pode olhar, mas quando você dá um sorriso... melhor, às vezes a pessoa vai entender assim, tá olhando pra mim por quê? Bom dia, fala um bom dia, boa tarde, sempre quebra. Muito bem, gente, olha, faltam 19 minutos para o meio-dia, né? Eita, glória! Conseguimos atingir aqui a nossa meta, que foi essa 1 hora e pouquinho de bate-papo, né? Tivemos o nosso imprevisto, mas não teve problema, porque apesar de ter entrado um pouquinho atrasado, mas a gente conseguiu cumprir aqui o horário da Virtuosas Modo On, né? E, então, assim, sei que são várias perguntas, se chegarem melhor, são várias pessoas participando, mas se chegarem perguntas, né, que a gente vê que é cabível, tá, Sandra? Aí a gente pode encaminha. Pode encaminhar, que eu respondo. Às vezes a pessoa quer manter um contato, quer tirar alguma dúvida, naquilo que eu puder ajudar, né? Nós estamos aqui para servir. Sim. Isso aí, ela não está aposentada no reino, não, gente. Só no magistério. Sandra, deixa eu te fazer só uma pergunta aqui, que eu não sei se você chegou a comentar. Você teve ajuda psicológica, você encontrou com profissionais da psicologia e tal, para poder lidar com essa situação, ou não, você conseguiu...
num primeiro momento, o hospital, quando você começa a fazer o tratamento, eles te dão uma lista de que você precisa comer 4 tipos de frutas todos os dias. Isso aí é uma coisa assim que me fez parar para pensar, né? Porque eu tinha condições de comprar. E uma pessoa que sai do hospital, é a primeira coisa que eles te dão. Precisa comer 4 tipos de frutas diferentes. E, se você quiser, né, tem algumas dicas de alimentação, mas se você quiser, e você tem, todos os dias que eu fazia quimioterapia, tinha uma psicóloga, e se eu quisesse, ela marcava horário comigo. Mas eu conversei com ela umas 2 vezes, né? Me preocupei muito mais, assim, com as pessoas à minha volta, a minha família, né? De dar esse amparo para eles, mas eu estava amparada no Senhor. Amém. Amém. Pastor, só tinha um detalhe aqui, que eu sei que a gente está com horário avançado, mas é porque ela comentou comigo antes do programa começar, e eu falei, Sandra, por favor, precisa falar sobre isso. Ela falou assim, Vanessa, encontrei muitas mulheres quando eu ia lá fazer o tratamento, e muitas jovens. E ela falou que encontrou uma menina com 18 anos, Sandra? 18 anos. E o nome dela é Esther. Ela descobriu o câncer junto com a descoberta de uma gravidez. Então, isso foi muito chocante para mim. Primeiro porque, no meu conhecimento, todas as mulheres que estavam grávidas e descobriam câncer, elas tinham uma criança retirada, né? E ela fez quimioterapia na mesma época que eu fiz, 2018, eu fiz quimioterapia de julho de 2018 até dezembro. Ela fez mais ou menos nesse mesmo período. E em fevereiro nasceu Benjamin. E ele está bem, ela também está bem. Então, é a graça de Deus, né? Mas a gente tem que observar que essas coisas, elas antigamente aconteciam com pessoas 55, 60 anos de idade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem acontecido muitos casos com pessoas muito jovens, né? 18, 19, 20, 23 anos. Eu tive contato com mulheres que tiveram com 20, com 30 anos. Então, é sempre tempo de se cuidar e se observar, porque não é uma doença que não atinge você, ela pode te atingir. Então, a gente tem que estar preparado, né? Espiritualmente, em Deus, né? Porque é Ele que nos fortalece a todo momento, é Ele que nos ampara, mas a gente precisa se cuidar. Obrigada, Sandra, pela sua participação. Obrigada por segurar a onda aí. Agradeço ao Rodney também por segurar. Chegaram, todos. O pessoal está chegando aí da escola. Ai, que coisa boa. Estão aí? Pode? Deixa eu chamar. É o Pedro, pastor Welber. Enquanto isso, só um minutinho. Vocês precisam ver o Pedro, para botar o Pedro ao vivo aí, e a Beatriz. São pessoas que eu amo demais. Eu espero muito, pastor Welber, que nossa conversa tenha abençoado a nossa audiência. Eles estão em Vitória? Eles estão em Vitória. São de Vila Velha, Cariacica. Não sei onde ela mora, não lembro. Não sei, não. Olha aqui, ó. Olha quem chegou! Oi, Pedro! Oi! Quem é essa? Olha a Bia! Sejam bem-vindos à Rede Tudo bem, Pedro? Aí, Bianca. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, meu amor? Rapaz, Esse Pedro... aqui, ó, é o pastor Welber, meu amigo. Pastor Welber. E aí, Pedrão, tudo bem? Oi! Tudo jóia? Como você Oi. está? Bonitão Tudo você, bem. hein? Oi, Bia, um beijo. Ei! Meu amor. Olha a Bia aí, uma princesa. Tudo bem, Bia? Sim. Graças a Deus, que bênção. Vamos almoçar agora, né, meus amores? Muito obrigada aí por poder dividir um pouquinho, né, com vocês, tudo isso que a gente passou. E assim, confiante, né? Sempre confiante. Obrigada, querida. Querida, eu também, em nome de toda a audiência da rede, né, mais uma vez agradecer a você, linda família, que Deus continue abençoando a tua vida, viu? E claro, com certeza, pode ter certeza disso, você abençoou muita gente hoje aqui na Rede 316. Tem muita gente aqui que está na audiência e pessoas que talvez estão
estavam, né, vamos dizer assim, preocupadas, né, mas eu creio em nome de Deus foram muito abençoadas, viu? Deus abençoe e até a próxima aí. Eu quero poder, com certeza, veremos você mais vezes aqui na Rede 316. Se Deus Pedrão. quiser. Um beijo. Tchau, Pedrão. querida. Bia, Deus Tchau, abençoe. Vanessa. Tchau, Pedro. Manda um beijo pro Samuel. Pra Rebeca Pra Rebeca. e pro Miguel. E pro Miguel. E o Maria. Pode deixar que eu vou mandar, tá bom? Tchau. Obrigada, pastor Well. Deus abençoe. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.